ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, versículo 5. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, era o ministério de reconciliação. Deus estava a reconciliar com a humanidade através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Todo pecador, aquele que uma vez caiu no pecado, e todos nós que nascemos neste mundo sobre a condenação do pecado, Deus nos reconciliou através do seu Filho, Jesus Cristo. E Ele faz paz conosco quando o aceitamos como nosso único Salvador. É por isso o profeta do Evangelho, Isaías, disse: "O que se apodere da minha força". Na verdade, quem está a falar isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos apoderar da força dele e fazer paz com ele. Que faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo possa ser salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 até 18. Meu irmão, talvez você se pergunta: como é que posso ter a vida eterna? Como é que eu posso ser salvo? Eu nasci numa condição miserável do pecado. Eu quero te dizer nesta manhã que Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para salvar aos pecadores. Esta palavra é digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar aos pecadores, das quais eu sou o principal. Apóstolo Paulo, nesse texto, quer nos dizer que Jesus Cristo está pronto para salvar todo aquele que nele crê, independentemente da condição onde você se encontra. Talvez você neste momento se encontra na prostituição, talvez neste momento você se encontra a se drogar, talvez neste momento você se encontra nas bebedices, talvez neste momento se encontra em qualquer condição que o mundo olhe isso como se fosse um caso sem esperança. Mas eu quero te dizer, existe esperança além do amanhã. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo quer nos salvar. Jesus Cristo quer nos dar a vida eterna. Meu irmão, a salvação é gratuita. A salvação não se paga. A salvação é um dom que Deus oferece a toda a humanidade através do seu Filho, Jesus Cristo. Olha, uma vez alguém pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta continua sendo a mesma, que se encontra todos os dias nas Escrituras Sagradas. Aceita Jesus Cristo como o único Salvador e você terá a vida eterna, pois em nenhum outro há salvação debaixo do céu. Também nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. O único nome que nos pode salvar é o nome de Jesus Cristo. Deus quer fazer paz conosco, quer fazer paz contigo. Certamente Ele vai te salvar através do nome de Cristo. Quando você aceita Cristo como o único Salvador e você crê nos seus méritos e você se entrega a Jesus Cristo fielmente, a andar nas suas pegadas, guardando todos os seus mandamentos, finalmente você terá a vida eterna. Porque a salvação é esta, que crê naquele que Deus o enviou, Jesus Cristo, como o nosso único e digno Salvador. Não por os nossos próprios méritos que nós teremos a vida eterna, mas através dos méritos de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que conseguiu alcançar a perfeição. Ele não pecou em nenhum aspecto. Ele viveu uma vida perfeita para se tornar o substituto de todos aqueles que hão de crer em seu nome. Quando João Batista uma vez viu Jesus Cristo, ele apontou para Cristo dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo o teu pecado, Cristo carregou no madeiro. Se você aceitar Cristo como único Salvador, todos os seus pecados serão expiados. Bem-aventurados os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito ao árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essas palavras quem fala é o apóstolo João no livro de Apocalipse. Você, para poder lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, necessita só de uma coisa: aceitar Jesus Cristo
como teu único Salvador, andar nos seus caminhos. Aceitar Cristo não é simplesmente aceitar pela boca, mas é viver de acordo com as suas ordenanças, viver de acordo com a sua palavra. Quando Cristo for o centro da sua vida, certamente você terá a vida eterna, porque a vida eterna é esta, que te conhece a ti por o único Deus e Jesus Cristo a quem enviastes. Diz isso o apóstolo João. Talvez neste momento, irmão que está me acompanhar aqui, ou amigo, você se encontra em qualquer nação, isso não se importa, o sacrifício de Cristo atinge todos os pecadores, independentemente de onde você está. Talvez se pergunta como é que eu posso fazer para poder me entregar a Jesus Cristo. É muito simples. Quando você crê em Cristo no fundo do seu coração e quer ser salvo por Ele, procure a igreja que está mais próxima de você. E eu te indicaria a igreja adventista do sétimo dia. Depois vai, aprende com eles. Eles hão de te ensinar as palavras de Deus, hão de te ensinar a palavra de Cristo e podem te encaminhar seguramente até aos pés do Salvador que veio ao mundo para salvar todos aqueles que nele creem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Então, este Verbo que no princípio estava com Deus, e este Verbo que era Deus, uma vez veio ao mundo. No mesmo capítulo de João 1, versículo 14, disse que e o Verbo se fez de carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e glória. Então Cristo Jesus, Ele se fez de carne e veio habitar entre nós para poder nos salvar, porque a matança dos animais, os sacrifícios de holocausto, onde se fazia no Antigo Testamento, não eram suficientes para expiar o pecado da humanidade, mas simplesmente eram emblemas, eram tipos. Então, aquele que é o grande antítipo, Cristo, veio para poder salvar-nos, ou para poder ser o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso diz ele: sacrifícios e oferenda não quisestes, mas corpo me preparaste. Ou seja, eu deveria entrar num corpo humano para poder vir me tornar sacrifício por pecados de muitos, aqueles que hão de aceitar. Uma coisa talvez que nós muitas das vezes esquecemos é salvação é gratuita, mas simplesmente será oferecido àqueles que querem. Uma coisa que Deus não pode fazer é obrigar a consciência do ser humano. Deus, Ele está pronto para nos salvar. Ele quer sim nos salvar, quer salvar a mim, quer salvar a você, mas não vai fazer isso sem o seu consentimento, e nem vai fazer isso sem meu próprio consentimento. Eu preciso aceitar Jesus Cristo por mim próprio. Aí é que terei a vida eterna. Agora, muitas pessoas ouvirão falar de Jesus, mas infelizmente não chegarão a aceitar Jesus Cristo. E serão como aquele semente que Cristo conta, que foi lançado entre os espinhos, onde as coisas do mundo sufocam e não pode dar crescimento. Mas se você aceitar por si próprio e seguir a Jesus Cristo, aí você terá a vida eterna. No mundo só terá dois grandes grupos: os que aceitam Cristo como único Salvador e os que rejeitam a grande salvação que Cristo nos deu. Então, meu irmão, por que tu se colocas no lado dos que vão ser perdidos? O pecado entrou através de um só, Adão, e todos nós caímos no pecado, porque nós somos filhos e descendências de Adão. Mas através de um só, a vida eterna veio, e neste caso, o segundo Adão, Jesus Cristo. Então, se você aceita Cristo como o único Salvador, você não viverá na condição do primeiro Adão, não. Você vai viver na condição do segundo Adão. Mesmo que o mundo te persiga por causa da verdade, mesmo que as pessoas que vivem contigo não te entendam, mas se você tiver Cristo na sua vida, então aí você terá a vida eterna. Porque a vida eterna não é simplesmente o fato de viver e não morrer. Esta primeira morte é morte da consequência do pecado, que nós podemos morrer simplesmente por causa de acidente, por causa de doença, nós podemos morrer por qualquer razão, mas esta morte, para um cristão que aceitou Cristo como único Salvador, é simplesmente um descanso.
né? É um sono, onde nós vamos descansar na sepultura, até naquele dia quando o Senhor da glória voltar pela segunda vez. Então, quando Ele vier, então nós iremos acordar e seremos transformados ao abrir e fechar de olhos, segundo o seu corpo incorruptível, para que nós possamos habitar com Ele nas mansões celestiais. E assim estaremos com o Senhor e para sempre habitaremos com Ele no céu. Então, por que você quer morrer antes de ter Cristo como o teu único Salvador? O que te faz você a não querer vir até o Senhor? São as posses do mundo que nós temos, né? Talvez são as famílias que nos prendem de não nos entregar a Cristo. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo prometeu: aquele que há de deixar a sua família e que há de deixar tudo por amor dele, esse terá em abundância, tanto neste mundo quanto no mundo por vir. Então, aceita Cristo, independentemente das perseguições que hão de ocorrer, porque nunca foi fácil aceitar Cristo Jesus e seguir as suas pegadas. É fácil aceitar na boca, mas seguir as suas pegadas sempre foi uma coisa difícil. Os cristãos da antiguidade, pelo menos no primeiro século, eles foram muito perseguidos por terem aceitado Jesus Cristo como o único Salvador. Muitos foram encarcerados, foram mortos, foram degorados por os animais ferozes. Que falaram sobre os cristãos da Idade Média que queriam seguir a consciência, a Bíblia como a única regra de fé. Eles foram perseguidos, maltratados, errantes no mundo, das quais o mundo não eram dignos. Eles sofreram muito por causa da sua fé, mas mesmo assim eles morreram na bem-aventurança, esperança de que quando Cristo vier, eles finalmente terão a vida eterna. E isso não pode ser um caso diferente contigo, meu irmão. Aceita Cristo, viva com Ele, né? Talvez você que está assistindo neste momento é um jovem, né? Eu também sou jovem como você. Hoje em dia, jovens, nós dissemos que, olha, eu tenho que curtir, né? Tenho que gozar a vida, tenho que viver bem, segundo o padrão do mundo, né? E aceitar Jesus Cristo, falar coisas da religião, um jovem assim, que não faz sentido, né? Mas eu quero te dizer que mesmo o Senhor Jesus Cristo pregava a verdade enquanto Ele ainda era jovem. Então Cristo te chama, você que é jovem, de abandonar tudo e Ele quer te usar para a sua glória. Você deve ser o cheiro de vida para a vida e não o cheiro de morte para a morte, porque nós seremos o cheiro de vida para a vida nos que se salvam, mas se nós recusamos, seremos o cheiro de morte para a morte nos que se perdem. Então, Deus quer te fazer você como uma carta viva, lida e entendida por todos os homens. E para que isso acontecesse, é a mesma resposta que Cristo Jesus deu a Nicodemos: importa-te nascer de novo. Se você não nascer de novo, é difícil herdar o reino do céu. Se você não nascer de novo, é difícil você ser uma carta viva que Cristo quer que o mundo todo possa ler. Nós somos chamados para sermos testemunhos de Jesus Cristo, mas é impossível você ser testemunho de Jesus Cristo enquanto você não aceitar Cristo como o teu único Salvador. Aceita Jesus Cristo hoje e Ele te dará a vida eterna. Esta é a minha exortação para querido acompanhante que está aqui neste momento a assistir, para você aceitar Jesus Cristo. Talvez no texto que eu comecei, Jesus Cristo pedia para fazer paz contigo. E fazer paz com Cristo é o aceitar como único Salvador. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, versículo 5. Então, você já fez paz com Cristo? Talvez não. Ainda tens hoje. Amanhã você não sabe, porque a salvação é hoje. Cristo disse: se ouvir a minha voz hoje mesmo, não endureceis os vossos corações. Então, abre o teu coração ainda hoje, porque amanhã não te pertence. E é de te recordar que esta palavra é digna de aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar aos pecadores, das quais eu sou o principal. Muito obrigado por ter acompanhado aqui no meu canal, e eu te chamo mais uma vez para você subscrever e ativar o sininho, comentando, dar likes, para que o nosso canal possa crescer, porque estamos a começar este ministério a fim de poder chegar a mensagem do Senhor aos que estão nas redes sociais, a todo tribo, língua, povo e nação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por pecadores, das quais eu e você somos os principais. Amém.